Endrick está arrasando no Lyon. Dizem que nunca devemos nos apaixonar por um único jogador. Mas os torcedores do Lyon não conseguem resistir ao ver Endrick destruindo os times da Ligue 1. Il va aller défier Jonathan Fischer. Est-ce que c'est un doublé pour Endrick? Oui! E ele gosta do gol, é um assassino das defesas adversárias. Primeiro toque na bola, a bola açucarada de quem conhece, de quem... 3 atuações de craque contra um time da parte inferior da tabela, um do meio da tabela e um do topo. O jogador está brilhando independentemente do adversário. Ele nem sequer está jogando em sua posição natural. Não está atuando como atacante, mas sim como ponta-direita, explorando os espaços entre as linhas pelo lado direito do campo. Isso lhe cai muito bem, porque ele consegue driblar muitos jogadores com sua velocidade e força, além de ter ótimos ângulos para usar o pé esquerdo. É irônico, na verdade, que ele esteja jogando como monstro justamente na posição em que o Real Madrid está mais fraco. A mídia tem falado muito especificamente que Endrick é um jogador que precisa de mais tempo em campo. Uma transferência por conta própria lhe daria espaço para respirar. Ofereceria a ele minutos em campo e a oportunidade de experimentar coisas novas, cometer erros e, de fato, se desenvolver como jogador, principalmente longe da constante pressão do Real Madrid. E é exatamente isso que ele está fazendo. Portanto, seu desempenho em campo não é exatamente uma surpresa para aqueles que acompanham sua carreira. Qual é o primeiro objetivo? Chegar no profissional. Profissional. Segundo? Jogar bem no profissional. E depois? E por Real. As pessoas se esquecem de que ele era visto como um dos melhores jovens jogadores do mundo. Chegaram a chamá-lo de o próximo Pelé, o Bob Carlton Negro. Alguns desses apelidos eram irônicos, mas seu talento era inegável. Ele surgiu com força total no Palmeiras. Ainda adolescente, ele já conquistava tudo que via pela frente. Em suas 2 primeiras temporadas, ajudou o Palmeiras a vencer 2 títulos consecutivos do Brasileirão. O jogador mais jovem a alcançar tal feito, ele também se tornou o segundo jogador mais jovem a marcar um gol na história do campeonato. As pessoas não estavam exagerando quando chamavam de o próximo Pelé. Endrick fez 3 gols pela seleção antes de completar a maioridade. Pelé também. Endrick fez 3 gols em seu primeiro, segundo e terceiro jogos pela seleção brasileira. Se você for buscar na história, nem Ronaldo, nem Romário, nem Zico, nem Sócrates, nem Reinaldo, nem Roberto conseguiram isso. Pelé conseguiu. Fez 1 gol na Argentina na sua estreia, entrando no segundo tempo, uma derrota do Brasil por 2-1. Fez gol no segundo jogo dele, também contra a Argentina, vitória brasileira por 2-0. E fez gol contra o Paraguai, terceiro jogo dele, quando o Pelé fez 3 gols. Ele jogava sem medo nenhum, marcava gols incríveis e até levou o Palmeiras a uma virada espetacular contra o Botafogo, conquistando o título com 2 gols. O Brasil realmente acreditava ter encontrado seu próximo craque. O que fazia sentido, porque na temporada de 2022 a 2023, tudo que esse cara tocava virava ouro. Cada gol, cada corrida, cada vislumbre de seu talento fazia com que o mundo do futebol observasse atentamente. E ele ainda evoluiu. Não demorou muito para os maiores clubes da Europa aparecerem. E o Real Madrid, o mesmo clube que contratou Vini e Rodrigo antes de se tornarem estrelas, agiu rápido por Endrick. Literalmente 1 mês após sua estreia, o Real Madrid concordou em pagar mais de 40 milhões de euros por um garoto que tinha apenas 16 anos. O acordo era muito simples. Assim que completasse 18 anos, ele se juntaria ao Bernabéu e faria parte da próxima geração do futebol brasileiro. A expectativa era enorme. Os jornais espanhóis já o chamavam de sua próxima superestrela. Os fãs assistiam repetidamente aos seus vídeos de melhores momentos e compilações. Florentino Pérez chegou a lhe dizer pessoalmente: "Estamos te esperando aqui." Era algo muito sério. Mesmo antes de sua chegada, Carlo Ancelotti já o tinha em seus planos a longo prazo. E o técnico da seleção brasileira na época, Dorival Júnior, resumiu o sentimento geral. Se Endrick mantivesse sua atitude e ética de trabalho, ele se tornaria um gigante. Não apenas para o Brasil, mas para o mundo do futebol. Naquele momento, todos estavam convencidos de que ele seria a próxima grande estrela. Isso foi comprovado ainda mais em março de 2024. Endrick, que tinha apenas 17 anos na época, recebeu sua primeira convocação para a seleção principal do Brasil. E, assim como naqueles filmes esportivos clichês, ele acabou marcando o gol da vitória contra a Inglaterra em Wembley, em sua estreia. Não foi um gol espetacular, daqueles de tirar o fôlego. Foi um gol fácil, mas aquele momento foi crucial. Ele se tornou o jogador mais jovem a marcar em Wembley e o mais jovem a marcar pelo Brasil desde a 9ª rodada. Ela sobra no Andréas Pereira, um bolão na frente, a condição é legal. Lá vem Vini Júnior, pintou, olha o Endrick! Gol!
Mundial com essa camisa lendária da seleção brasileira. O gol é seu, Endrick, vindo do banco de reservas. Que estrela! Nasce uma nova estrela na seleção brasileira, Endrick. Só isso já foi suficiente para colocá-lo em todas as manchetes. Mas o mais incrível é que ele ainda não tinha terminado, porque 3 dias depois, marcou de novo. Dessa vez contra a Espanha, no Bernabéu. A foto dele comemorando com Yamal ao fundo foi compartilhada por todos os torcedores do Real Madrid. E isso azedou. Mas mostra o quanto esse cara era badalado na época. E em junho, ele marcou o gol da vitória aos 96 minutos contra o México. Sim, Endrick marcou 3 gols em seus 3 primeiros jogos pelo Brasil. E os torcedores ficaram enlouquecidos. Já o colocavam em comparações com outros jovens brasileiros lendários. Enquanto isso, em Madrid... As Endrick was officially unveiled as the latest addition to the Real Madrid squad, of course, a lot of excitement over the 18-year-old Brazilian international. A empolgação era enorme. Ele se juntou oficialmente ao Real Madrid em julho de 2024, após completar 18 anos, sendo apresentado no Santiago Bernabéu. Mesmo sem ter jogado muitos minutos no início, ele aproveitou cada um deles ao máximo. Ele marcou em sua estreia na La Liga contra o Real Valladolid, tornando-se o estrangeiro mais jovem a marcar pelo clube na história da La Liga. Depois, marcou em sua estreia na Liga dos Campeões. E ainda marcou em sua estreia na Copa do Rei. Sempre que Ancelotti o colocava em campo por alguns minutos, ele causava e definitivamente merecia mais minutos em campo. O Real Madrid acabou perdendo a final para o Barcelona e, curiosamente, o jogador que os ajudou a chegar lá só entrou em campo por 9 minutos. Foi um final decepcionante, mas sua campanha na Copa América foi, sem dúvida, o ponto alto do início de sua carreira no Real Madrid. Na primavera de 2025, os torcedores do Real Madrid imploravam a Ancelotti para que ele jogasse mais na La Liga, porque toda vez que ele entrava em campo, algo de bom acontecia. E então, tudo parou. Justo quando parecia que Endrick estava prestes a explodir no Real Madrid, seu ímpeto se esvaiu completamente. Mais tarde, na temporada de 2024 a 2025, ele sofreu uma lesão na coxa que o afastou dos gramados por quase 4 meses. Foi uma péssima escolha de momento. Ele perdeu o final da última temporada de Ancelotti e até mesmo o Mundial de Clubes. Era para ser um período em que ele estaria ganhando minutos em campo, ganhando ritmo e se adaptando à sua função. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Então chegou o verão e tudo mudou no Real Madrid. Ancelotti saiu para treinar a seleção brasileira e Xabi Alonso assumiu o comando. De repente, Endrick, que tinha apenas 19 anos e estava voltando de uma lesão, teve que recomeçar do zero com um técnico completamente novo. E o fato de o time estar repleto de atacantes não ajudou em nada. Endrick sempre teria dificuldades para conseguir minutos em um elenco tão forte. Sob o comando de Alonso, Endrick não apenas jogou menos. El brasileño que no está teniendo oportunidades es Endrick. Nos queda la pregunta de cómo haces para gestionar que un jugador de 19 años que está en su segunda temporada todavía no haya tenido minutos. Bueno, está claro que todos quieren jugar, ¿no? Y sobre todo un jugador joven. El contexto, ahora queremos competir, es difícil, depende del partido, pero bueno, paciencia, tiene que estar preparado, saber que está en el Real Madrid y ya llegará el momento. Ele desapareceu como um fantasma. Quando o Real Madrid viajou para enfrentar o Getafe após a pausa internacional de outubro, ele já havia passado 154 dias sem jogar um único minuto de futebol. Sua última aparição até então havia sido em 18 de maio, em um jogo do campeonato contra o Sevilha. Desde então, muita coisa aconteceu ao seu redor, mas nada para ele. Nesse intervalo, viu Ancelotti deixar o Real Madrid para assumir a seleção brasileira, viu Xabi Alonso chegar como novo técnico, sofreu 2 lesões musculares, perdeu o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, viu o atacante da base Gonzalo Garcia brilhar no torneio e ganhar a vaia de ouro, e então assumiu a icônica camisa 9 do Real Madrid, sem sequer entrar em campo para jogar. Enquanto a equipe e o novo treinador foram aos Estados Unidos para o Mundial de Clubes, Endrick permaneceu na Espanha fazendo fisioterapia com seu preparador físico. Quando finalmente viajou para se juntar ao grupo e treinar com eles, sofreu uma recaída da mesma lesão em seu primeiro treino de volta. Foi brutal. Ele acabou se recuperando, casou-se em Madrid, passou a lua de mel no Japão e voltou mais cedo para recomeçar a temporada. Dentro do clube, porém, Alonso foi muito honesto com ele. Segundo relatos, Xabi disse a Endrick sem rodeios que seria muito difícil para ele conseguir minutos regulares nesse novo ataque do Real Madrid. Mesmo sabendo disso, Endrick permaneceu para lutar por seu espaço. Em meados de setembro,
ele estava de volta ao elenco. Foi relacionado para o jogo contra o Espanhol em 20 de setembro e para as partidas seguintes, mas não entrou em campo. Jogo após jogo, ele ficava lá sentado, esquentando as nádegas no banco de reservas. Em certo momento, fiquei 5 jogos seguidos sentado assistindo, como costumo fazer pela TV. De fora, o Real Madrid estava vencendo e a competição estava acirrada. Do ponto de vista de Alonso, fazia sentido contar com Mbappé, Vini, Mastantuono e outros em jogos importantes. Do ponto de vista de Endrick, parecia que o tempo estava simplesmente escapando por entre os dedos. O que torna isso ainda mais frustrante é que a primeira temporada de Endrick no Real Madrid não foi nada ruim, especialmente para um adolescente. 37 jogos em todas as competições, 847 minutos, 7 gols. O mesmo número que Rodrigo marcou em sua primeira temporada no Real Madrid e mais do que Vini marcou na dele. Segundo relatos, a diretoria disse a ele que isso era normal para um jovem atacante no Real Madrid. E o próprio Celotti chegou a afirmar que jogadores dessa idade basicamente precisam esquentar o banco de reservas até se tornarem titulares garantidos. Então, no papel, seu caminho era bom, mas emocionalmente, é difícil se manter focado quando você não joga meses, especialmente quando recebeu a icônica camisa número 9, a mesma usada por Di Stéfano, Ronaldo, Benzema, e ainda não a está vestindo em partidas oficiais. Alonso tentou manter uma mensagem positiva. Ele já elogiou Endrick publicamente antes, dizendo que ele tem um ótimo faro de gol, uma finalização implacável, movimentação excelente e habilidade para encontrar espaços. Mas os elogios não mudaram a realidade. Em outubro de 2025, Endrick não havia jogado um único minuto sob o comando de Xabi Alonso. Mais tarde, ele finalmente conseguiu uma breve participação na vitória por 4-0 sobre o Valência, mas foi só isso. Em dezembro, esses ainda eram seus únicos minutos em campo na La Liga. Para um jogador que tinha uma média de 0,74 gols por 90 minutos, isso parecia um enorme desperdício. É claro que tudo isso começou a aparecer. Repórteres e torcedores começaram a notar o quão chateado Endrick parecia no banco de reservas. Em certo momento, circularam fotos dele chorando porque Xabi mandou ele se aquecer e, nos acréscimos, colocou Gonzalo Garcia em seu lugar. Imagine só, você é Endrick, outrora chamado de próximo Pelé, o próximo grande camisa 9 do Brasil. Você veste a lendária camisa 9 do Real Madrid, e aos 90 minutos, o técnico coloca outro atacante no seu lugar. Alguns torcedores também ficaram confusos. Mesmo em partidas em que o Real Madrid precisava desesperadamente de um gol, Alonso se recusava a recorrer a ele. No empate em 1-1 contra o Girona, o único atacante que ele utilizou entrou em campo aos 90 minutos, e novamente, não foi Endrick. Em dezembro, o Real Madrid entrou em uma pequena crise, com 3 empates seguidos no campeonato, ficando atrás do Barcelona na disputa pelo título. E mesmo assim, Endrick continuou no banco de reservas, uma arma talentosa que simplesmente não estava sendo utilizada. Tudo isso não prejudicou apenas sua carreira no clube, mas também afetou seus sonhos de jogar pela seleção. A última partida de Endrick pela seleção brasileira foi na derrota por 4-1 para a Argentina, em março, jogo que acabou custando o emprego de Dorival Júnior. Depois disso, o Brasil se voltou para Ancelotti, o mesmo técnico que ao menos demonstrara alguma confiança em Endrick em Madrid. Em teoria, deveria ter sido uma combinação perfeita para ele. Na realidade, isso acabou se voltando contra ele. Como não estava jogando pelo Real Madrid, Ancelotti parou de convocá-lo. Já eram 3 datas consecutivas sem que Endrick fosse relacionado para a seleção brasileira. Ele passou de marcar em 3 jogos consecutivos pelo time a nem sequer ser considerado para a seleção. Com a Copa do Mundo se aproximando, isso se tornou um grande problema. Cada mês no banco de reservas dificultava ainda mais sua convocação. Felizmente, o empréstimo ao Lyon revitalizou sua carreira. Ele tem jogado muito bem, driblando jogadores da Ligue 1 como se fosse o Messi. A velocidade, os dribles, ele cria chances, briga pela bola na ponta. Ele está jogando em outro nível comparado aos caras ao seu redor. Ninguém na liga está fazendo o que o Endrick está fazendo agora. Veja só, uma das jovens promessas mais empolgantes que surgiram no Brasil nos últimos 5 anos é realmente um grande jogador. Que surpresa! Estou sendo sarcástico. Aliás, o cara era visto como um talento geracional. Não é nenhuma surpresa vê-lo dominar o Uber Eats. E aí, ele merece ser titular absoluto do Lyon? Deixa sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo.